A gente vai aprender um pouquinho sobre análise técnica, que seria a análise de gráfico, utilizando três parâmetros, que são os três parâmetros mais comuns e mais utilizados entre investidores de modo geral. Vamos tentar manter esse vídeo por 10 a 15 minutos, então eu não vou entrar em muitos detalhes, vou ficar mais na parte da interpretação e menos na teoria, mas a teoria vai estar nos slides, para vocês terem a oportunidade de aprender um pouco mais se quiserem. Então, começando, né? Bem básico aqui, análise de ações, elas são, assim, bem grosso modo, são divididos em dois tipos. Análise fundamentalista, né? E análise técnica, que seria análise de gráfico. Hoje a gente só vai aprender um pouquinho mais sobre análise técnica, mas tenha em mente, né, que tem esses dois tipos de análise. Um que é baseado no negócio, né, que tá, por exemplo, Apple, você não vai olhar o gráfico da Apple, você vai olhar a empresa Apple, né? No caso da análise fundamental. Análise técnica, você quase que, dependendo de como você vai fazer, mas você basicamente ignora o que está acontecendo com a empresa e foca na ação do movimento da ação em si, do gráfico. E para isso você foca em duas coisas principais: preço e volume. Existe 1 milhão de indicadores diferentes que dá para você usar, que muita gente, na verdade, gosta de usar vários tipos diferentes de indicadores, mas no final das contas tudo gira em torno de volume, ou seja, oferta e procura, né, que gera o volume, e dependendo da oferta e procura, movimento no preço. Então, não faz só isso, né? Esse tipo de coisa aqui, uma simples, preço e volume, usando indicadores, poucos indicadores mais comuns. Esse tipo de análise que foi fácil de achar, na verdade, no Google, porque tem muita gente que faz esse tipo de coisa. E isso nem profissional faz. Eu não sou profissional, mas eu venho acompanhando análise de profissionais e nem profissional faz isso. Isso aqui é uma bagunça, não faça isso. Vamos manter simples, vamos ficar mais ou menos no final dessa apresentação, a gente vai chegar numa coisa que parece mais com isso. Enfim, primeiro indicador, média móvel. Tem dois tipos de média móvel simples e média móvel exponencial. Agora aqui no momento a gente está falando de média móvel simples. O que seria média móvel? Média móvel é você fazer uma média do valor da ação no intervalo X, e aí você vai arrastando, né? Você faz uma média que vai se movendo dia a dia. E a ideia disso é você ter uma noção da tendência. Ou seja, se você olhar o valor da ação num dia específico e comparar com o dia seguinte, você vai ter flutuações que às vezes te distraem, né? Não te dão uma noção boa do que qualquer tendência dessa ação, né? Se é para subir, se é para descer, se é para ir para o lado. Mas se você faz uma média móvel, você meio que smooth, né, a palavra em inglês, você meio que simplifica e fica mais fácil de ver a tendência. Enfim, média móvel simples. E aí, né, tem vários tipos de média móvel, depende do intervalo que você vai usar. Média móvel de 5 dias, ou seja, uma semana, 10 dias, ou seja, 2 semanas, e por aí vai. Então aqui eu não vou focar em nada disso, por favor, leiam. A gente vai voltando isso aqui aos poucos. É só indicar aqui que a média móvel de 50 dias é uma média móvel tida entre os analistas técnicos como a mais importante. Não é a única, das várias muito importante, mas é tida como uma das mais importantes. Então, enfim, a gente vai voltar nisso aqui ainda. Por favor, dá uma lida no texto aqui, porque temos informações importantes. Então vamos lá, média móvel na prática. Então aqui, ó, você está olhando ações da Teva, que é uma empresa
que é ações de uma empresa farmacêutica. Média móvel de 10, média móvel de 50. Média móvel de 10 são 10 dias, média móvel de 50, 50 dias. A gente vê que a média móvel de 10 ela corre bem justo, né, com o valor mais de curto prazo, como esperado, e a média móvel de 50 ela mostra uma tendência mais a longo prazo. Esse tipo de coisa que você quer ver. E aí o que acontece? Se a média móvel de curto prazo estiver abaixo da média móvel de longo prazo, os investidores veem isso como uma situação em que é negativa, né? Tipo, a ação ela não está se comportando bem, ela está se comportando de forma bearish, né? Porque ela está correndo abaixo de uma média, a média móvel curta está abaixo de uma média móvel longa, principalmente a média móvel de 50. Quando cruza, geralmente quando cruza, né, a média móvel de curto prazo passa acima da média móvel de longo prazo, geralmente isso dá uma corrida, né, a ação tende a crescer, subir de valor por um período de tempo. Outra coisa também que a gente observa aqui, que média móvel geralmente ela dá suporte ou resistência. Por exemplo, aqui ó, a ação caiu, independente do motivo, mas ela caiu, ela ficou abaixo da média móvel de 10 e a média móvel de 10 ficou meio como uma resistência. Toda hora que chegava nela, a ação caía. Aqui, nessa situação aqui, inverteu, né? Aqui, como a ação entrou numa situação de crescimento, né? A média móvel de 10 que calhou de ser um suporte, ou seja, ela subindo, toda vez que ele encostava na média móvel de 10, ela voltava a crescer. Isso é muito comum. Então, aqui no caso, caso seja média móvel de 10, não poderia ser média móvel de 5, de 50, de 20. Varia muito do comportamento da empresa. De novo, peço que dê uma lida. Tem tipo uma historinha aqui em cima do que a gente está discutindo bem brevemente aqui. Aqui é só um exemplo, um outro exemplo, né, usando a média móvel simples, utilizando a média móvel de 50 e a de 200. Média móvel de 50 de bem longo prazo, né? Então a gente vê aqui que teve vários períodos, né, de queda e tal, mas a média móvel nesse período de 200 se manteve e toda hora ela serviu de suporte, né, por um bom período. Aqui, que no caso seria desse ano, né, rompeu essa média, essa resistência, desculpa, rompeu esse suporte, aí quando rompe o suporte, independente, né, das circunstâncias, geralmente ela continua caindo. Perdeu o suporte, ela vai continuar caindo por um período e depois volta a subir. Desculpa, isso aqui foi final de 2018, início de 2019. E aí esse ano aqui, mesma história, perdeu o suporte e caiu. Enfim, então uma coisa que é interessante é que toda vez, vamos supor que no caso, nesse bull market desse período aqui, né, o que acontece? A média móvel de 50 ela veio servindo como suporte. Por um bom período que ela serviu como suporte. E toda vez que o valor da ação, no caso aqui era o próprio mercado, né, S&P 500, SP 500, toda vez que se estendia muito, né, a distância entre a média móvel de 50 e o valor, né, do mercado subia demais, existia ou um movimento lateral ou às vezes até mesmo uma queda para poder corrigir, né, o valor de mercado e voltar na média móvel de 50. Esse período aqui teve, né, o pessoal ficou meio entusiasmado demais, subiu demais, aí você vê que geralmente quando, né, sobe muito alto, a correção costuma ser mais severa. E aí cortou de 50, mas achou suporte de 200, nada demais, continuou o processo aqui, subida até o momento em que caiu. Enfim, esse conceito de suporte e de resistência, correção, crash, essas coisas tudo é bom vocês darem uma olhada no que está escrito nos slides. São um conceito muito importante e que ao mesmo tempo muito simples. Mas enfim, mas aí vocês dão uma olhadinha aí, porque isso faz uma diferença grande no entendimento de como as ações se movimentam. Aqui mais um exemplo, seu último.
Deixa isso aqui. Coisas, né? Tipo, como eu falei, a média móvel de 50 e a média móvel de 200 são média móveis muito importantes, então quando elas cruzam, geralmente causam o investidor ver aquilo como um sinal para alguma ação. Então, vou deixar aqui, dê uma olhada. Basicamente, existem alguns movimentos das médias móveis que já são percebidos, né, pelos investidores como sinais para determinadas coisas. Eles reagem a isso. Então, vamos lá. Então, agora, outra média móvel, só que no caso agora é média móvel exponencial. E no caso, então só para voltar aqui um pouquinho, a média móvel simples, ela tem assim, é uma média móvel, né? Como é que fala? Ela não bota muito foco em nenhum momento específico. A média móvel, quando ela é exponencial, ela bota foco no movimento das ações presente, ou seja, como é exponencial, né, os valores, as variações na média móvel exponencial se tornam maiores, mais próximo do momento presente, enquanto que a média móvel simples não acontece isso. Então, muita gente tira vantagem desse comportamento, né, média móvel exponencial, para tentar prever movimentos das ações, né, do momento presente, né, ou de momento próximo, prever, né, prever baseado em coisa que está acontecendo agora. Então é mais fácil você fazer isso com média móvel exponencial. A média móvel simples ela é muito importante para dar, né, para as pessoas inferirem, né, resistência, suporte, né, comportamentos sempre para cima, para baixo. Agora, para tomar decisões em relação compra e venda, geralmente as pessoas usam média móvel simples também, mas usam muito esse MACD. O MACD está aqui, por favor, leiam. Mais uma vez, não vou passar por cima, eu vou direto no gráfico, mas é importante vocês lerem isso com essa referência em mente de que isso aqui é uma média móvel exponencial. Na verdade, é uma combinação, né, de duas médias móveis, numa forma específica. Então, aqui, ó, MACD line. So, se você adicionar, né, esse indicador do MACD, você vai ter um gráfico abaixo do seu gráfico de valor e de volume que tem esse aspecto. E aqui eu só botei, né, não preciso de botar isso, mas só botei aqui a média exponencial de 12 dias, média exponencial de 26, que são as médias exponenciais que são usadas para calcular o MACD. Então, você vê aqui, né, que a linha de sinal que é preta, a linha de MACD que é preta e a linha de sinal que é vermelha, elas ficam nesse baile, né? Ficam para cima e para baixo, cortando, cruzando. E aí, o que acontece? Se a MACD estiver acima do sinal, isso em cima da linha de sinal, isso é um indicativo para o investidor que o mercado, né, que é aquela ação específica, que a gente está vendo no mercado, né, poderia ser uma ação, ela está numa uptrend, né, tá bullish, tá subindo. A partir do momento que corta, isso aqui indica que vai ter um reversal, né, que vai ter que essa subida ela já não é mais, não será mais o caso a curto prazo, ela vai, né, reverter. E você vê que geralmente isso acontece antes mesmo do mercado realmente virar, né, ficar ruim. Então, nesse momento aqui teve essa indicação. Então, aqui, né, a MACD ela ficou abaixo, o investidor ficou fora do mercado, possivelmente. Aí aqui, ó, a MACD ela recuperou, subiu. Então você vê que aqui também teve uma subidinha. Virou de novo, caiu. Aí aqui, ó, nesse momento, a MACD passou acima da linha, da linha de sinal. Aqui indicou uma subida. Enfim, então assim, a vantagem do MACD é que ela funciona como uma referência, né, para o investidor, e o investidor não se baseia exclusivamente nisso,
mas é um indicador que é muito usado, que é muito importante. Então, por exemplo, ninguém vai comprar aqui, entendeu? Tipo, ela está muito fora, está muito longe da linha de sinal. Então, assim, né? Tipo, a pessoa pode até comprar, entendeu? Mas ela tem que estar muito ignorante do que está acontecendo em termos dos indicadores e tudo mais. E nesse momento aqui você vê que estava abaixo, de repente teve uma subida. Um investidor muito agressivo pode pensar, vai, né, ter uma crescida a partir daqui. Que não foi o caso, caiu de novo. Então, né, usem isso a seu favor, porque os investidores vão usar, e se você não usar, é a mesma coisa eles estarem usando contra você. Então, né, então só aqui, né, nesse exemplo, sinais de compra, sinais de venda. Então, se você for pegar todas as vezes que a market cruzou, né, e marcar ali, né, o sinal de venda e sinal de compra, por exemplo, você comprou aqui, vendeu aqui, deixou cair, comprou aqui, vendeu aqui. Você vai ver que se você fizer isso regularmente, ó, você está sempre no período crescente, tá vendo? Você está sempre ganhando, você não está perdendo dinheiro. Então, claro que as coisas não são tão simples assim, tem movimentos que são, não digo aleatórios, mas que são um pouco mais difíceis de interpretar, né? Que essas mudanças que às vezes elas acontecem de forma repentina, mas de um modo geral, no mercado estável, em que nada de muito grave esteja acontecendo, isso aqui funciona muito bem. E a gente vê também, né, que tem um período em que as barras, né, do MACD, elas dão um indicativo de que tem um momento, né, que realmente aqui o que está acontecendo, no caso, o sinal de compra está forte, então chega um momento que ele começa a cair, aí ele começa a indicar sinal de venda. Aqui é a mesma coisa, teve um reversal, né, ficou ruim, então aqui ficou bem ruim, então aqui é sinal de venda, né, você não vender aqui, né, mas se não vendeu ali, aqui você não vai comprar também não, porque está ruim. Então, enfim, momento aqui também, começou a cair o momento, aí você, tem várias formas de interpretar isso, mas o básico é o cruzar da linha. Ok, então agora o último indicador, que é o índice de força relativa, né? Mais uma vez, dê uma olhada no que significa, dê uma olhada no que tem aqui, vou direto na interpretação. Então, mais uma vez, a gente simplesmente adiciona esse indicador. Esse indicador, geralmente, as pessoas botam ele na parte superior ao gráfico, mas isso, detalhe, não faz diferença. Mas geralmente aparece na parte superior. Então, aqui, o que esse indicador diz? Se o valor dele estiver acima de 70, significa que o mercado está o overbought, né? Está inflacionado. E se passar abaixo da linha de 30, significa que o mercado está oversold. Ou seja, aqui a gente está falando do mercado, mas vamos supor que seja uma ação específica. Se passar abaixo de 30, significa que os investidores estão assim, já estão vendendo a preços que não são coerentes com o histórico daquela ação e o preço caiu demais, excessivamente demais. Então, oversold. E geralmente isso são sinais para compra, né? A menos que tenha alguma coisa muito errada com a empresa, geralmente são sinais de compra. E o overbought, né, o tal de inflacionado, é o oposto, né? Então, quando começa a sinal de inflacionado, é que você pula fora. Ou pelo menos, né, você pode até aproveitar um pouco essa onda, né, surfar ela um pouquinho para ganhar um dinheirinho ali porque está subindo, mas tenha em mente que não vai ficar assim por muito tempo. Chega uma hora que o mercado se corrige, né? Ele volta aos valores que são realmente realistas, né? Então aqui se você for usar esses sinais, né? Tipo, aqui teve um sinal de venda, estava crescendo, aí começou a ficar inflacionado, ficou inflacionado por um período, e você vê também que, olha só, a média móvel aqui, exponencial, você vê que os valores eles começam a ficar muito distante da média móvel. E isso é um indicativo coerente, né, com o fato de que está inflacionado. Aqui é a mesma coisa, ele começa a ficar distante, porque geralmente eles correm um pouco mais justo. Se ficar distante por muito tempo, geralmente
isso correlaciona com o índice de força relativa. Enfim, mais uma vez, por favor, peço que dê uma olhada. Então, como é que a gente usa os três, né? Os três, isso que é importante. Aqui, esse slide, eu acho que é bem interessante, né? Se vocês puderem realmente lerem os detalhes que está escrito aqui, porque aqui a gente combina todos os três indicadores para analisar essas ações dessa empresa chamada Roku, que estava bem forte ano passado. Então, assim, né, você pode usar o MACD, né, para poder dar sinal de compra e venda. Né, por um caso, foi compra aqui, venda aqui. Durante esse período, né, teve volume alto, né, principalmente nesse iniciozinho aqui, na hora que perto de onde que o MACD deu sinal. Aqui começou, né, a dar sinal de que estava ficando inflacionado. Né, teve esse momento aqui. Não, então, no final das contas, não era talvez o momento de vender aqui, né, mas já começou a indicar que estava na hora de vender. Então, e o volume também começa a drenar, né, começa a cair, então você suspeita de que esses valores aqui eles estão inflacionados e que o investidor real mesmo, né, aquele que realmente bota dinheiro grande no mercado, está pulando fora e está se preparando para vender. Então, foi o caso que imediatamente depois teve uma caída forte, né, com um volume muito alto. Enfim, peço que dê uma olhada, porque é um exemplo interessante, eu acho. Então, aqui é só uma instruçãozinha básica, se vocês quiserem usar esse site, né, Stock Charts, para botar nesses indicadores. Aqui está como faz, bem simples. Não é o meu site preferido para analisar estoque, mas é um dos mais simples, um dos mais fáceis de usar. Então, para vocês aprenderem, é uma boa opção, eu acho. Então, peço que né, brinquem com ele um pouquinho. Então, o mesmo esquema aqui. Um exemplo, assim, né, comparando... que no caso a gente está pegando uma ação específica, né, essa da Space, que é do mesmo dono da Virgin Galactic. Enfim, aí vocês vão dar uma olhadinha. Tá vendo? A gente tem como colocar uma média do volume. Enfim, tem uma série de coisas que dá para fazer lá. E aqui estão os exercícios. Mais uma vez, peço que dêem uma lida. E para resolver esses exercícios vão ter que acessar esse site. Não tem que ser esse site, mas né, vocês já sabem como usar a partir de agora, né, com esses slides. Então fica mais fácil talvez. Vamos lá, o que realmente vocês não podem esquecer do que foi dito hoje? Simples. Simplicidade é tudo. Se vocês tiverem muita informação, muito indicador no gráfico de vocês, no final das contas vocês vão se perder, vocês vão perder sinais que são importantes, porque vocês começaram a dar atenção para sinais que são menos importantes, que são mais secundários. Então, realmente mantenha simples. Esses três indicadores são os principais, são os mais usados, todo mundo usa eles. Quando eles dão sinal de compra e venda, geralmente as pessoas realmente usam esses sinais para comprar ou vender. Não são os únicos, tem vários outros indicadores que as pessoas usam também, que são importantes, tanto quanto, dependendo do indicador que você tem em mente. Mas esses três são os principais. E aí uma coisa que não está no slide aqui, mas que é bom ter em mente, hoje em dia, já tem um tempo já, né? Uma porcentagem altíssima das transações no mercado de ações são feitas por algoritmos. Uma vez eu ouvi, não confirmei esse valor, mas coisa assim, de 70% de toda a movimentação no mercado de ações é feita por algoritmo. E esses algoritmos eles são 100% baseados em indicadores. Então, assim, né, realmente levem a sério essa coisa de indicadores, porque o mercado movimenta a partir dos sinais dados por eles. Então, né, tipo, Moving Average, que é média móvel, são as mais importantes. E geralmente, né, o índice de força relativa do estoque é uma boa forma, né, de a gente ver como é que está o mercado de ações. E eu uso muito, principalmente ele,
para poder avaliar se o mercado como um todo, como que o mercado como um todo está se comportando, se está inflacionado, se está vendido em excesso, porque uma das coisas principais, talvez a principal, antes de você botar seu dinheiro no mercado de ações, é saber para onde o mercado está indo, se tem para cima, para o lado, para baixo. E a única forma para você saber se o mercado está indo para cima, para o lado, para baixo, é analisando o gráfico. Né? Não adianta perder tempo com notícias, porque o mercado com frequência ignora a notícia ou exacerba a positividade ou negatividade da notícia. Então não dá para olhar a notícia, tem que olhar o gráfico. E para olhar o gráfico, esses são os três indicadores que eu uso, os principais, e para analisar o mercado como um todo, eu uso muito o índice de relatividade, de força relativa. Enfim, espero que seja útil. Por favor, voltem aí e deem uma olhada com mais detalhe, mais carinho aí nos detalhes que eu dei uma pulada. Ok? Grande abraço.